Muito bem, vamos aí para uma hora de ócio. Afinal, este é o tema de hoje, não é? Autoeducação e ócio como antônimo de negócio. Vamos aí esperando o pessoal chegar. Luiz, André, Gabriel, Henrique, sejam todos bem-vindos e todos os outros aí que estão chegando. Muito legal, já temos aí 11 pessoas. Boa tarde. Nós vamos falar hoje de autoeducação, se é que existe alguma educação que não seja autoeducação. E vamos falar, e daí tinha ali 2 pontos, ócio e negócio, né? E a primeira coisa talvez que eu possa afirmar é que mesmo a educação em negócios é uma educação ociosa. Porque ócio, essa palavra ócio que nós temos hoje em dia por vagabundagem, certo? Ela é bem diferente de vagabundagem. Ela não tem nenhuma ligação com vagabundagem. Ela não tem nenhuma ligação com não fazer nada. Ela tem uma ligação com a palavra escola. Ócio, otium, é a palavra latina que traduziu a palavra grega scholé, de onde nós temos a palavra escola. E que em grego, scholé, não significa escola. Escola se diz didaskaleion, né? Didaskalendo, né? Daí vem, nós temos aí didaskalos, o professor, didaskaleion é uma aula, uma escola e um curso, digamos assim. E a palavra scholé é a professora, professora, a palavra, não é, que nós traduzimos em latim por ócio, certo? Então, o que a escola tem de ocioso, certo? Justamente isto está ligado profundamente com a noção que nós temos de artes mecânicas e artes liberais. As artes mecânicas são negócios e as artes liberais são ócios. Um santo chamado Bento, não é? São Bento, o fundador do monaquismo europeu, ele traduziu isso aí também no lema, não é, que ele deu na sua regra para todos os seus monges. E disse assim, ócio e negócio, né? Otium et negotium. Ou, nas palavras dele, ora et labora. Certo? Reza e trabalha. Como era essa reza, não é? O que estava dentro desse ora? Não era somente a oração litúrgica que os monges desenvolviam ali, não é, no coro, né? Então seguindo todas as horas litúrgicas, se encontravam no coro, né? Largavam o que estavam fazendo, se encontravam no coro, rezavam e voltavam aos seus negócia, né? Voltavam aos seus negócios. Mas havia alguns que voltavam, que permaneciam no ócio, certo? Que iam para a biblioteca, iam estudar, né? Iam escrever, iam assistir aulas, certo? Assistir lições formativas e tudo isso. Isso aí tudo está no ora. E depois o labora era, digamos assim, um transbordo desse primeiro ora, certo? O negócio ele estava submetido a esse ócio. A palavra negócio vem de nec otium, certo? Não ócio. Então, eu não estou estudando, eu não estou rezando, eu não estou me dedicando a coisas internas, eu estou me dedicando a coisas externas. E essa ideia de interioridade e exterioridade é o que nós temos, né, nessa divisão das artes, das técnicas humanas, certo? Em artes liberais, que são artes internas, são artes da mente, certo? Mesmo as do quadrivium, são artes que trabalham
que nós trabalhamos internamente, e nós temos as artes mecânicas, cujos frutos são internos, não é? Então, os frutos das artes liberais são frutos do ócio, são frutos da minha vida interior. E os frutos das artes mecânicas, dentre as quais estão também as belas artes, certo? As belas artes compõem também as artes mecânicas, certo? Os frutos dessas artes são exteriores. Pintar uma parede com um afresco, certo? Michelangelo pintando um afresco, isso é arte mecânica, o fruto está ali na parede, ok? E meditar sobre a Santíssima Trindade, o fruto está dentro da pessoa que o medita. Ele pode até escrever o texto, certo? Para que outras pessoas também possam usufruir deste ócio. Mas o ócio não acontece ali no texto, certo? Porque se eu escrevo um livro, aquilo não é o fruto do trabalho. Um autor que escreve um livro, aquilo não é o fim do trabalho dele. Enquanto que pintar um quadro, o fim está ali no quadro. Enquanto fazer um sapato, o fim está ali. Bom, na verdade é proteger os pés, certo? Mas os pés também são uma coisa material, são uma coisa externa, não são coisas internas. Ok? Então, essa divisão, certo, que nós acabamos por fazer em vários ambientes, em vários âmbitos da nossa vida, entre interioridade e exterioridade, certo? Entre alma e corpo, o que faz com que nós tenhamos a existência de algo chamado escola, certo? Que nós pegamos a palavra grega, o que os gregos estavam fazendo lá, né? A maioria dos povos bárbaros, certo, não tem essa noção de educação, de escola e tal. Eles têm ali alguns ofícios, né, que são bastante práticos, não é? E que não existia escola para a pessoa aprender a fazer armas, para aprender a construir casas, né, a guerrear, certo? Lutar, todas essas coisas que são externas. Eles não têm escolas para isso, se aprende muito na prática e tal. Ali pode haver técnicas de ensino e tudo isso, mas ninguém pensaria em chamar isso de escola. Ninguém pensaria em dizer que existe uma escola de engenharia, certo? No mundo antigo isso é impensável. Uma escola de marcenaria, uma escola de pintura, uma escola de olaria, não é? Fazer vasos e tal, isso é bastante impensável. Isso aí tu não vai para a escola, isso aí tu aprende com alguém que já saiba e vai fazendo junto com ele, certo? Vai trabalhando junto e aí tu aprende. Agora, os gregos, eles tinham essa coisa chamada escola. Bom, existia ócio, existia escola, sim, existia em outros lugares. Existiam as escolas dos sacerdotes, né, da classe sacerdotal egípcia, da classe sacerdotal brahmânica na Índia, e esses todos estavam, não é, desenvolvendo o seu ócio, por mais que eles não tenham tido uma palavra exata para isso, certo? Enquanto os gregos eles tinham, não é? O que aquelas pessoas estão fazendo? O que Sócrates está ali fazendo com seus alunos? Ócio. O que os sofistas estavam fazendo também? Ócio. Certo? O que as crianças, por que elas estão aprendendo a ler e a escrever e decorando Homero? Ócio. Certo? Ócio, scholé. Depois a palavra passa para o latim também, né? Se traduz o scholé por ócio, né? E se usa essa palavra latinizando, não é? Escrevendo com caracteres latinos, S-C-H-O-L-A, e se diz escola, que significa aula, certo? Propriamente dito, é uma coisa bastante específica. Escola, né? O que se faz na escola, né? Quid facendum in scola? O que é feito na escola? Otium. Então, ali se cuida das coisas interiores. Você vai aprender literatura, você vai aprender religião, você vai aprender o uso da linguagem, não é? Está dentro da literatura. Bom, se
é uma coisa interior, não é? Esse aprendizado das artes liberais é algo da alma e não do corpo. Os frutos são sempre interiores e não exteriores, certo? Eles vivem enquanto a minha alma vive. Se é uma coisa interior, eu estou tentando aqui ser assim, tratar as coisas da forma mais simples possível, não é? Bom, essa interioridade, né, que nós temos, ela é praticamente desligada dessa exterioridade, né? Então, nós temos essa dicotomia de alma e corpo, né, esse dualismo, né, dicotomia, é um dualismo que nós vemos que permanece durante a filosofia grega, por mais que Aristóteles seja um cara que junta bastante isso, certo? Mas isso só se resolve, essa diferença só se resolve com o cristianismo, certo? Porque aí é Deus invisível, Deus espírito, feito carne, certo? E é só a partir daí que se põe uma hierarquia das coisas, né? E diz que a vida interior é o que deve... que a vida interior deve se sobrepor à vida interior, à vida exterior, que é a vida dos negócios. Ok? E se ela é uma coisa interior, é óbvio que ela é subjetiva em diversos aspectos, não é? E é óbvio que ela depende da aceitação e de um trabalho que seja interior, e esse trabalho interior ele não pode ser feito por alguém de fora. Enquanto que a feitura de um vaso, não é? O fruto está fora, eu não consigo deixar-me modelar, a não ser por analogia, certo? Por favor, venha aqui e trabalhe a minha alma, certo? O que tentam, muitas vezes, certas tendências da psicologia e psicanálise moderna e tal, é deixar com que o terapeuta ali, através de hipnose ou sei lá, qualquer outra coisa, trabalhe de fora, certo? E ponha lá músicas e energias e sei lá o que, né? Qualquer coisa que possa existir, né? Não, a educação é uma coisa interior. A educação em artes liberais, o ócio, ele é totalmente interior. E se ele é interior, sou eu mesmo que sou responsável, só eu mesmo posso fazer. E não adianta nada eu frequentar uma aula, não adianta nada eu ler um livro, não adianta nada eu me expor à música e à arte em geral, se eu não, com o meu próprio esforço, certo, for moldando a minha própria alma, não for trabalhando nessa interiorização. Então, é disso que nós dizemos, não é? Quando dizemos assim, ócio, certo? E tecemos louvores ao ócio, tecemos louvores a rolé, né? Nós estamos tratando disso, né? Nós estamos tratando de autoeducação, nós estamos tratando de artes liberais, nós estamos tratando de formação da personalidade, que é algo subjetivo, que é algo que só eu mesmo posso fazer por mim, certo? Tudo vai depender de eu aceitar influências de fora, mas é de espírito para espírito, não é? É de alma para alma, é de vida interior para vida interior. Quando eu escuto uma aula de um professor e aquilo acaba gerando reflexões, certo? Meditações e tal, eu consigo fazer com que aquilo passe a fazer parte da minha própria vida. É justamente isso, né? Mas eu preciso fazer esse esforço, né? Quando eu leio um livro, eu preciso fazer o esforço de que aquilo se incorpore na minha personalidade, de que aquele conhecimento me transforme, assim como o Michelangelo transforma a parede, certo? Assim como ele dá marteladas ali no mármore,
para imprimir uma figura, não é? E a figura é sempre diferente, certo? Digamos assim, o Davi de Michelangelo ele é muito pobre, ele não tem nada de original, ele fez simplesmente uma figura de um cara que ele leu na Bíblia e aí fez a escultura, certo? Ou o Moisés, né? Não, é justamente isso, ele se deixou transformar dentro pela leitura que ele teve da Bíblia e aí exprimiu fora alguma coisa assim, mas o fruto da arte mecânica dele, do Michelangelo, aí estava fora, mas só porque ele já havia sido transformado pelos conceitos de beleza e tudo interiormente, não é? Então os negócios, eles dependem bastante daquilo que nós trabalhamos dentro, certo? E às vezes os frutos nem saem. Os frutos consistem mesmo na própria formação interior, como o monge do deserto, certo? O que ele está fazendo é ócio. Mas esse é ócio mesmo, né? Ele é vagabundo, ele não faz nada, certo? Né? Não, ele está ali realmente lutando contra si mesmo, passando muito mais trabalho, que eu quero ver quem preferiria estar no deserto ali como um monge ou estar trabalhando numa mina de carvão. Não sei, certo? A maioria de nós preferiria trabalhar numa mina de carvão. Porque estar sozinho numa paisagem inóspita não é mais agradável do que estar na mina de carvão, não é? Então, mais ou menos é isso, certo? Autoeducação é ócio. Ócio é artes liberais, não é? É técnica é oração, certo? É vida interior, vida espiritual, vida contemplativa, certo? Vida especulativa, também vida teorética. Né? Isso nós conseguimos a partir, não é, de certos níveis de compreensão das coisas e do funcionamento da nossa própria alma, que se dá pela leitura de literatura de imaginação, certo? A leitura dos clássicos sempre foi assim, não é? A leitura da Bíblia e tal, e tudo isso. Mas como fazer isso? Bom, primeiro eu preciso aprender a ler, primeiro eu preciso aprender os diferentes níveis de linguagem, os diferentes níveis de discursos, gêneros e tal, as capacidades interpretativas, preciso aprender a interpretar e tal. E aí eu vou formando, não é? A minha própria alma, né? Vou dando forma mesmo à minha própria alma. Ainda é uma forma invisível, a gente usa isso por analogia, certo? Porque formar a alma, ela não tem matéria, certo? Não há forma. Ela é a própria forma, certo? Ela é a própria forma. Então, é complicado, né? Então, se nós vamos nos dedicar à autoeducação, certo? Eu vou dizer, qualquer educação é autoeducação. E educação mesmo, certo? É educação no ócio. O resto é negócio, certo? Educação escola, scholé. É isso que se fazia. O que se faz no outro, né? Quando nós aprendemos algum ofício mecânico, ofício é outra palavra bastante complicada. Officium em latim é dever, né? Então, quando Cícero escreve De Officiis, ele não está falando ali das diferentes profissões que as pessoas podem seguir ou tal. Não, ele está falando das obrigações, não é? Dos deveres das pessoas. Mas quando nós vamos aprender assim qualquer ofício no sentido moderno, né, que nós damos em português, quando nós vamos tratar disso, nós não estamos falando de educação propriamente dita. Nós estamos falando de adestramento, muitas vezes, certo? Às vezes é adestramento. O que é aprender a dirigir não é um adestramento. Não é uma educação. Pelo amor de Deus. Certo? Aprender a fazer um pão é um adestramento, certo? Quando mesmo atividades físicas que podem muito bem contribuir para a nossa saúde do corpo e assim nós estejamos em condições de ter paz na alma para poder nos dedicar aos ócios. Mas aquilo ali é um adestramento, certo?
Então, são coisas assim que eu preciso automatizar, são certos hábitos ali, né? E quando nós pensamos em hábitos, né, Aristóteles fala lá de hábitos. Então, tipo, escovar os dentes é um hábito, né? Que eu não consigo, assim, ficar sem... não consigo ir dormir sem escovar os dentes. Eu nem me lembro que escovei os dentes, né? Eu nunca presto atenção. Agora eu vou escovar os dentes. Até, meu Deus, tenho que escovar os dentes. Não, eu simplesmente nem penso assim, meu Deus, será que eu já escovei os dentes? Normalmente eu sinto, né, que já escovei e tal. Aquilo é um hábito, mas é um hábito exterior, né? É um negócio, certo? O que Aristóteles fala é da importância dos hábitos da alma. Os hábitos da mente, os hábitos do espírito, os hábitos ociosos, certo? Os hábitos da escola, a scholé. É nisso aí, então, que consiste a autoeducação, certo? Porque se é autoeducação de mim mesmo. E não adianta, eu posso ler um monte de livros e tal, se eu não permitir que aquilo me transforme, não é? Mude a minha forma, aperfeiçoe a minha forma, mesmo por maus exemplos, né, que nós podemos ler ali. Nós podemos ler a biografia de um serial killer e aprender pelo mau exemplo. E tudo isso, né? Os meios aí são bastante variados e agora não veio o caso. O que eu estou dizendo é que eu preciso dessa disposição e desse esforço, não é? Que é o que em latim chamavam de otium negotiosum, não é? Quando a palavra entrava em discussão. Não, o ócio intelectual, certo? Que é um pleonasmo, já dizer, porque todo ócio é intelectual. Na verdade, vida intelectual, na vida do intelecto, vida espiritual, é justamente ócio. É tudo isso que essa palavra significa, certo? Mas quando se entrava nessa discussão, se falava, não, mas é um otium negociosum, certo? É um ócio negocioso. Não é um dolce far niente. Não tem nada a ver com isso, certo? Não tem nada a ver com essa ideia moderna já, certo? De, como é bonito ser vagabundo, né? Como é bonito estar ali deitado na rede e não sei o quê. Não, certo? Até que, para que haja unidade de vida, é importante justamente que quando eu vou estudar, que eu esteja, não é, numa posição mais ereta e tal, sentado na cadeira e tal, e não esteja ali deitado. Vou me deitar aqui e passar o dia todo lendo na rede. A leitura não rende nada. Se tu sentar numa cadeira dura, de madeira, certo? À mesa, e ler ali, certo? Anotando e tal, te esforçando para absorver o máximo daquela leitura, com certeza aquilo vai render muito mais, certo? Sentar ali no gabinete, uma escrivaninha e realmente estar, trabalhar, certo? Um grego não diria isso, né? Não, trabalhar é fazer pão, fazer pote, né, de barro. É isso aí que tu construir casa. Isso aí que tá fazendo não é trabalho, é escola, certo? E ninguém pode fazer isso por ti, só tu mesmo, ok? Muito bem, temos aí algumas perguntas, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, mas eu vou começar por baixo aqui. A Inês, precisamos fazer uma live conversa. Vamos fazer. Manda um direct ali no @magisterclístenes e podemos fazer. Estou aberto aí, para quem quiser. Isto seria um condicionamento operante que o Skinner trata. Eu não conheço muito bem Skinner, né? Por acaso isso eu sei o que é. Mas sim, né? Há diversas coisas que nós consideramos como educação ou como formação, ou sei lá o que, e são somente condicionamento operante. E que são importantíssimos, e nós precisamos nos dedicar a eles e gastar ali tempo e tal, para que possamos usufruir, não é? Se não for isso, né? Se não for um condicionamento operante, a gente não consegue dirigir um carro, porque não tem como eu ficar raciocinando e tendo plena consciência dos movimentos do meu corpo, né? Ao mesmo tempo que eu giro a direção, eu aperto no freio, ou sei lá o quê. Não tem como ser algo diferente, né? Vamos ver se há mais coisas aqui. Mas abro aí para perguntas. As escolas da Grécia tiveram o seu início junto a Tales ou datam posteriormente a ele? Não sei, é provável que tenha sido antes, certo? Mas essa ideia de educação já acontece na Grécia porque, ao que tudo indica, sempre foi um povo dedicado
não, mesmo fora das classes sacerdotais, há coisas espirituais, certo? Espiritualíssimas, vida espiritual, como por exemplo cantar, certo? Saber poesias de cor. E isso os gregos já faziam há muito tempo, o que tudo indica, não é? Mesmo antes da filosofia surgir na Jônia. E na verdade só surgiu a filosofia na Jônia porque eles faziam isso.